Bacana. Me diga uma coisa, pessoal. Oi. Nós estamos falando sobre a próxima geração de líderes, certo? Eugen, quer ajuda? Não, tá. Sabe uma coisa que me irrita? Sabe uma coisa que me irrita, Eugen? Essas cadeiras quando, assim que fica quando esses girando alemão sem querer. não sabem fazer as coisas Obrigado. com engenharia alemã. Fale pra gente sobre coisas que são estressantes. Quero que vocês três provoquem essa turma aqui. Só não façam eles jogar a cadeira para cá. Tá? Só não pode ficar tão irritado. Não pode ficar tão irritado assim. Não demais. Bacana. Sandy, o que estressa você? Fala uma coisa aí que te estressa. Uma coisa que estressa é quando o cara fica virando a cadeira aqui, tentando me derrubar aqui. Quer me derrubar? Fala uma coisa que te estressa. Muito. Que provavelmente vai estressar também eles. Tenho certeza. Hoje, realmente, tem uma coisa que me preocupa, me estressa muito, é a moral, o amoral da política brasileira. A moral da política brasileira. A política? Amoral. Amoral. Política estressa mesmo. Política O estressa. momento que nós, principalmente agora, nesse momento político. Estressa para vocês a política? Esse momento? Tem alguém que gosta do PT aqui? Sempre tem. Sempre tem um petista. Não levanta a mão que eu vou estar estressado. O Gustavo gosta. Se você levantar a mão que... Tô brincando. Nós vamos estressar. Política é algo estressante nos dias de hoje mesmo. Muito. É algo... Uma coisa que me estressa, mudando de saco para mala, mas também que tem a ver com a política de hoje, para nós empresários, a carga tributária. Isso é estressante. Isso é muito estressante. Nós temos um sócio totalmente injusto. Ele recebe à vista e sem nenhum descontinho. A carga tributária é algo sofrível no nosso país. É um absurdo e estressa profundamente. Você paga 2 vezes mais por causa da carga tributária. Pagar muito por causa da carga tributária é estressante. O dobro que qualquer país civilizado. Uma outra coisa que me estressa, bem outro assunto, é meu irmão realmente enfia tanta coisa no lixo, mas tanta coisa no lixo, que daí eu tenho que tirar depois, que na hora de tirar Da cesta? do cesto ali, a sacola rasgou, daí eu tive que pegar outra sacola, daí enfia ali. E cai aquele caldinho tudo assim. Mas lixo da onde? Da cozinha ou do banheiro? Não, do lixo que não é lixo. Então ainda não é tão Menos problemático assim. Menos mal. Seria mais podia ser estressante pior. ainda, né? Podia Aí ser você vai ter pior. carregando, vai deixando aquele rastro assim daquele lixo, assim, né? Fedendo tudo. A sua mãe também fica estressada com isso. Minha mãe não estava em casa, então eu tive que limpar, essas coisas assim, então tá, fazer o quê? Mas cabelo de mulher na pia também estressa, não estressa? Esse problema não tenho Meu muito. Deus do céu. Cabelo de mulher. Né? Você não se estressa com cabelo de mulher na pia? Estressa. Parece que elas jogam ali na pia de propósito, né? Parece que ela faz assim, né? As mulheres parecem que elas fazem assim, ó. Nós temos 2 pias. E eu não sei como que para na minha pia um monte de cabelo de vez em quando. O pior é quando é pelo de cachorro. Sabe onde a nossa cachorrinha tomou banho hoje? Onde? A tua pia? No meu box. Mas isso é um absurdo. Isso é estressante. Isso é estressante. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Cristiane. Tá aqui. Minha linda Cristiane. esposa. A não Clarinha, é até que a morte ela não é separe, bebê. até que o Ela cachorro não é não criança. separe. Mas o cachorro não está fedendo mais. Não, mas Um estresse a menos. Até que o cachorro não separe. o nome do cachorro é Clarinha, mas ela tava cinzinha. E tão suja. Tá pronto para levar uma pedrada agora, não? Vamos A minha provocar. mulher não está aí. Provoca quem? Pode falar, Sorte pode sua, então vamos lá. falar. Alô. Mulheres, agora eu vou falar com as mulheres. Uma coisa que nós homens fazemos que estressam vocês. Quem que é a corajosa de falar aí? Pode falar. Pode falar. Não tem nada. Cuidado, você vai falar, porque tem 3 homens fortes aqui. Vai no banheiro e não dá descarga até o final. A pessoa vai mas no isso me banheiro e não estressa dá descarga também, até o é final. Mas é para deixar um perfume gostoso no banheiro. Isso é Marcação estressante. de território. Isso é... Marcação de território. É demarcação, ó. Tem que avisar que o macho passou por ali.
É estressante. Por ali, Isso por é- tudo. isso ali, é- né? Por tudo. Por ali. Uma coisa estressante que nós homens sofremos com as mulheres é quando você chega muito cansado em casa, depois de um dia estressante no trabalho, e a mulherada quer ficar 2 horas conversando com a gente. É estresse. Como é que foi teu dia? Tem uma coisa pior. Neds, Tem quando uma... você chega... Não, mas eu sei de uma coisa pior. É. Venha, pode vir. Não é questão de justo, é questão de organização que eu montei. A vida não é justa, só Deus é justo, Jô. Deus é justo, não se preocupe, Não, mas- Ele vai fazer justiça para Tem você. uma coisa pior que Ela isso está daqui. estressada porque ela não está com o microfone. Está ficando estressada porque você não está com o microfone. A Josi só falta ser militante. Vai, fala, Sandrine. Tem uma coisa pior, que a minha esposa não está aqui agora para se defender, então eu posso falar, né? Agora, tem uma coisa muito pior do que mulher querer conversar a hora que você está brabo. Ela não conseguir dormir, te acordar às 2h30 da manhã para fazer uma DR. O que é DR? Discutir a relação. Discutir a relação. Nossa. 2h30 da manhã. 2h30 da manhã. Se joga do prédio, você não mora em prédio, Não, né? eu moro, se jogar, só vai quebrar as pernas, não vai adiantar nada. Então, Eu moro em prédio, eu já me jogaria do prédio lá, pelo menos eu resolveria essa coisa de estresse. Sabe como é que a Cris faz para resolver essas coisas? Ah, Ela manda um e-mail, com a lista. Ponto mas 1, ela manda em 2 partes, porque é tão grande a carta que o e-mail barra e diz que tem que diminuir. Aí ela manda em 2 etapas. Aí eu fico 3 minutos lendo assim, ó, tudo que ela pensou de madrugada, porque ela já tentou fazer esse DR, né? Discutir a relação de madrugada e não funcionava. Então ela escrevia. por e-mail. Formaliza. Mandava por então. e-mail. Mas e de tudo madrugada. injustiça, né, Rona? Porque com a Totalmente gente... sem Com o Ronald, eu não sei qualquer como é que a fundamento. Cristiane consegue brigar com o Não, Ronald. não tem como brigar comigo. Não faz Impossível. sentido. Não faz sentido algum. Interessante. Nenhum Isso sentido. te irrita, Cristiane? Alguma mulher quer Essa? vir aqui falar o que irrita? Pode Essa, vir, a mano. gente Ó, dá o uma outra microfone. coisa que me irrita é falar com a Cristiane não largar do celular. Isso me irrita. É, isso é irritante. Me irrita bastante, Não, Cristiane. isso é irritante. A mulher fica assim, ó. No Facebook, assim, no celular. Assim, ó. É. Simone, você está olhando para cá, toda estressada já Vem nessa cá, hora. Você quer Simone. falar alguma coisa, Ela tá Simone? voltando. Ela tá Uma voltando. coisa que estressa você profundamente, vai, pode falar. Mas homem não Mas a precisa... gente sabe. Homem não precisa pedir informação, a gente sabe tudo. Pedir informação para quê? quê? Para quê? A gente conhece todos os caminhos, todas as ruas. Sempre. Aliás, para que GPS? É estressante, né? Estressa, né? Pedir desculpa, não. Isso é fácil. Desculpa, a gente não Homem precisa pedir pedir, porque desculpa é nunca a gente erra, raramente a gente se engana. E quando assim o fazemos, é por culpa das nossas senhoras esposas. Isso aí. É isso aí. E as poucas vezes que a gente pede desculpa é só para deixar vocês mais Fala, felizes. Giovana. Você está podendo falar agora. Giovana está noiva. Ontem ela foi pedida coisa mais linda. Geral. Não é dele, não, né? É. Ai. Isso é estressante mesmo, né? Isso estressa, Ó, é verdade. É a tática. uma coisa que eu não passei por isso ainda, porque minha filha é pequena, mas uma coisa que eu acho que deve estressar uma pessoa é você criar a tua filha crescer, e quando ela resolver se juntar com uma outra pessoa, essa pessoa nem churrasco sabe fazer, isso me Não, estressa. isso é irritante. Me estressa muito isso. Eu não passei por isso, mas eu acho que alguém já deve ter passado isso na vida. O cara nem andar de moto Deve não ser sabe, só fica caindo, se machucando e tal. Isso é irritante. É irritante irritante. um negócio desse. Agora, uma coisa, falando em carro, moto, uma coisa estressante para todo mundo aqui, eu acho. É quando você está com pressa, você pega o trânsito e você pega aquele tiozinho que ele acha que ele está no interior. Né? Na sua frente, andando 30 por hora. Liga Na a sua frente, seta assim. para um lado e vai para o outro. Aquela segunda-feira e você está atrasado, para variar. Aí o tiozinho é 30 por hora, assim na frente, assim, fechando. As mulheres que não dá seta e já entra, cruza do lado. Isso é terrível. Ou estaciona no meio da rua, põe pisca Pisca alerta alerta. e sai.
Isso funciona. Isso Na entrada funciona, da funciona. academia, aqui na entrada da academia, sempre tem um Sempre tem tiozinho alguém. que para ali. Tem. Não, esses dias teve um tiozinho que entrou de frente aqui e aí decidiu sair de ré. E aí ele não enxergava nada para trás, ele foi saindo de ré e ali para frente tem um pequeno abismo. E ele foi virando. Meu Deus, quase foi uma correria assim. Outra coisa irritante é quando um tiozinho não tem a humildade suficiente para pedir ajuda. Né? Não, deixa comigo, deixa que eu faço. Então, que mais? Tem alguma mulher aqui que quer vir aqui na frente falar assim? As mulheres não têm nada que irritem, elas... Nada irrita as mulheres. Elas não são Fran, o que te irrita, Fran? Nada te irrita? O Denis te irrita? Falta de educação. Denis, você é mal educado? Não? Não. Esse é um cara gente boa. Falta de educação. Que tipo de falta de educação? Não entendi. Não te respondeu bom dia. Isso é irritante. Mal educado. Tem uma pessoa que não se irrita com nada, que é o Milton. O Milton não se irrita com nada. Raramente se engana. Fala uma coisa que te irrita, Milton. É difícil, muito difícil te irritar. O apelido dele é Seu Saraiva. Ele nunca se irrita. Aí, ó. Eu irrito ele, tá vendo só? É impressionante. Impressionante, viu? Mas Torcida do Atlético é irritante. É irritante. Essa é irritante. Ficar Tá falando tranquilo de de novo, futebol, a gente esse negócio perde já começa todas. a me irritar. Esse negócio de futebol é algo que é perigoso falar de futebol. Mas, Marquinhos, eu sei que a gente não tem um sem-fio hoje, por problemas técnicos que também irrita, né? Tá. Mas acho que alguma das mulheres deve ter alguma coisa para falar. Tá todo mundo quietinho, ninguém fala nada, ninguém se irrita com nada. Tem umas que estão... A gente não conseguiu nem irritar elas falando mal delas, entendeu? Não? Ó, tá irritado. Quando vem essa resposta assim é porque é resposta irritada. Ele não precisa me defender. Tá babando vontade de pegar o microfone e falar Tava tudo. quase para ver a fumacinha A subindo, Cristiane assim. não abre a boca e tá espumando. Tá dando aquela espumadinha do lado de raiva. Mas futebol é irritante. Oi. Depois de 6 meses. Isso acontece muito lá na sua casa. Na minha casa não acontece. Eu não entendo esse negócio. Acontece lá com você, Edson? Não, né? Não. Não, mas... Olá, sogra lá, ó. Ó, me irrita a sogra, gente. Uma sogra coisa que me irrita também. é a sogra. Sogra sabe como é que fala sogra em russo? Só estrova. Só estrova. Depois que ela morre é estrovava. Sogra, você quer falar alguma coisa, sogra? Você quer falar que eu te irrito, é isso? Coitado. A lista dela é assim: meu marido é lindo, meu marido ele conserta tudo. E a Cristiane meu marido- perguntou pra ela o que irrita. Meu marido é um fofo. Ela tá até espirrando de raiva lá. Papel de bala espalhado na casa tá irritando mesmo. A criançada começa doce e deixa. O cesto de lixo fica ali, mas tem que jogar no chão. Claro, para que jogar no lixo? Né? Vai lá, Cristiane. Absurdo. A lista do Marquinho agora. Pode continuar, né? Acabou já, Marquinhos. Tá Só armando. papel de bala, Só resolve. papel de bala, só isso. Mas É verdade. isso aí é berço também, né? Isso é berço. Educação. A pessoa que tem educação, para qualquer coisa, ela é educada. Não precisa ter regra para isso. Não precisa ser um preferencial para a gente ser educado. Aliás, Curitiba vai muito bem nisso ainda. Meu sogro, ele fez aquela liberação lá para idoso, né, para estacionar. Já faz 1 ano e meio. Ele nunca conseguiu estacionar numa vaga para idoso lá em Salvador. Então, aqui até é melhorzinho até. Mas é verdade.
Bacana. Futebol? Futebol, não adianta a gente falar ultimamente de futebol, porque é algo que... Futebol irrita. Ninguém se irrita com futebol. O que aconteceu agora aí... Nem me fale em futebol. Olha, eu tô tranquilo com o futebol. Não me fale né? em futebol. Sério mesmo, eu tô... Não me fale em futebol. Ganhei a Copa, 7-1. Não! Eu tô tranquilo. Futebol não! Futebol? Não! 7? 7? 7-1! Você tá louco? Não tem condições de um troço desse. Eu já falei pra você, não falei de Deutschland. 7, 7, sei lá como ele fala, esse troço. 7, 1, nein, raus. Geh mal weg, isso. É isso aí, Hulk. Mata um alemão, pelo menos Eu não um entendo. a menos. A gente se irrita e as pessoas dizem, não tem motivo, não tem motivo, não tem motivo. Mas eu me descontrolo. O que eu faço quando alguém me provoca? Na verdade, é o seguinte. Eu fui exposto à radiação gama por tempo demais. Não é grama de futebol. Também fui exposto à grama do nosso futebol demais. Eu fui afetado e aí eu me transformo. Eu simplesmente me irrito profundamente com esses caras que ficam... Você é brasileiro. Com a narração do Galvão Bueno também, né? É o seguinte. Toda exposição excessiva a alguma coisa vai provocar alguma coisa em você. Meu nome é Bruce. Eu fui exposto, há alguns anos atrás, ao excesso de raios gama. E aí o que acontece? Meu DNA foi afetado. Está com vergonha de mim? Só ela para me acalmar. Pode sentar. Uma salva de palmas para esses caras aqui. Um dia eu fui exposto por tempo demais a essa radioatividade. E aí, o meu DNA foi afetado. E quando eu fico estressado, eu me transformo. E eu acabo me transformando numa pessoa que eu não quero ser. Mas eu sei que eu tenho uma explicação. Existe um motivo para isso. Foram os raios gama. Os raios gamas transformam o Bruce numa pessoa que ele não quer ser. No fundo, o Bruce é um cara legal. Mas vem uma situação estressante, pesada. Alemanha 7-1 no Brasil, na nossa casa. E eu vou me controlar, vou ficar passivo? Não consigo. Só não me deixaram entrar no Black Bloc porque eu sou verde. Mas senão eu estava lá, firme. Esse é o maior mico da minha vida. Mas eu fiz isso para que vocês lembrassem disso para o resto da vida de vocês. Exposição. O Hulk, o Homem-Aranha, vários super-heróis. Eles foram expostos a uma situação que transformou a vida deles. O Bruce, na experiência de laboratório, ele foi exposto a um raio gama e ele simplesmente teve o seu DNA alterado. E ele não consegue mais ser a mesma pessoa. Quando você olha, como é que é o nome do Aranha? Parker? Peter Parker. Foi picado por um veneno de uma aranha e o seu DNA foi alterado. Vários super-heróis foram expostos a essa mudança genética. Super-Homem, ele fazia parte de uma outra realidade, de um outro planeta, de um outro universo paralelo, não sei de onde que ele veio.
E aqui na Terra, pela exposição que ele teve de um outro tipo de radioatividade, aqui no planeta Terra, ele tem outros poderes. O seu DNA foi transformado. E assim, nós temos diversas situações. E hoje nós vivemos uma era de muita informação. E você pode perceber tranquilamente de que informação não é suficiente para transformar você e eu. Uma informação que chega para você, chega para bilhões de pessoas. E a raça humana continua muito parecida. E não existe transformação. Porque não existe exposição suficiente para esta realidade. Para você ser transformado, você precisa ter tempo de exposição. Da mesma forma que o Hulk teve a sua vida transformada por excesso de exposição a raios gama. Aqui nós temos, na palavra de Deus, muitas experiências de várias pessoas trazendo esse tipo de confirmação. Quando eu tenho uma revelação, quando eu sou na presença de Deus, passo tempo na presença dEle, Ele não me passa uma informação. Ele vem e traz uma, como dizem em inglês, impartation. Ele transfere algo dele para dentro de você. E aí sim existe uma transformação genética. Existe uma mutação em você. A informação, gente, nós temos algo simplesmente impossível de mensurar. O que nós temos de informação disponível hoje no planeta Terra, nos computadores que nós temos. É muita informação. Mas essa informação não nos transforma, não muda você. A própria palavra de Deus, se você simplesmente ficar com ela aberta no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Tem gente que quando vai sair, deixa o carro na rua, sem seguro, deixa a Bíblia aberta, em cima do painel, para que o ladrão olhe lá e pense, não, isso aqui é um carro de um ungido de Deus, então não vou mexer. Usa a Bíblia como talismã. E Deus não podia estar mais desinteressado desse tipo de comportamento, quando nós olhamos para o reino dele apenas como um conjunto de informações. Muitas informações são estressantes, é verdade. Muitas informações são chatas, são notícias desagradáveis. Mas se você quer ser transformado, se você quer realmente ter a sua vida transformada, você precisa ter uma exposição. Você, para ter exposição junto com Deus, você precisa ter relacionamento com Ele. Eu quero que você guarde isso. Para eu ser transformado, eu preciso ter relacionamento com Deus. E é neste relacionamento que eu vou ter a exposição correta, suficiente, para que a minha vida seja transformada. Um casal não consegue ter filhos à distância. Para que haja uma transformação, é necessário ter relacionamento, é necessário ter exposição total um ao outro. E nós temos em Mateus capítulo 14, versículo 23, se você puder anotar ou dar uma olhadinha, nós estamos sem o telão. Ali nós temos Jesus, depois de fazer muitos milagres, de curar muitas pessoas, o que ele faz? Ele pega os seus discípulos e diz, ó, entra nesse barquinho e vai para o outro lado, e eu encontro vocês depois. E então os discípulos fazem isso, e Jesus, enquanto despedia a multidão, ele subiu ao monte para orar sozinho. Tem horas, gente, que você precisa ficar 100% sozinho. E o próprio Jesus, Filho de Deus, ele sabia dessa importância, que ele precisava investir tempo sozinho com seu Pai. Você precisa passar tempo sozinho com Deus. E não se preocupe, chateados. Puxa, ele não está aqui com a gente agora. Que falta educação, tá? Hoje o René e a Deise estavam. Eu vou ficar sozinho um pouquinho.
E o René, como um bom cristão, ele sabe que isso é importante. Mas tem horas que você precisa ficar sozinho. E Jesus dá o exemplo aqui. Está registrado. Fazia parte do estilo de vida de Jesus. Ele subiu, despediu todo mundo. Ó, pessoal, vai tudo embora. Como se eu falasse para vocês, ó, pessoal, vai todo mundo embora, porque eu vou ficar sozinho agora com Deus. E eu subisse o morro e eu passasse algum tempo com Deus, sozinho. Para eu ser transformado, para Jesus ser transformado, ele precisava ter tempo de exposição com Deus. A palavra de Deus precisava ser transferida para Jesus, ser plantada dentro dele. Não esqueçam, Jesus ele nasceu como bebê, como homem. Porque se ele fosse simplesmente um super-herói, gente, seria uma sabotagem muito grande. E a gente não poderia se relacionar com ele. Ele não saberia o que é ser realmente humano. Ele precisou aprender todas as profecias bíblicas. Ele teve que aprender muitas coisas. Teve que obedecer, teve que aprender. Teve que sentar sozinho com seus pais. É mesmo, mamãe? É mesmo? Me mostre isso. E ele foi aprendendo. E ele foi sendo exposto à palavra de Deus, mas não simplesmente como um texto, mas com o próprio Deus. Ele sentava e conversava com o seu pai. Ele tinha tempo de disposição, desde pequenininho. Quando vocês talvez lembrem da história, mas Jesus foi deixado para trás. Os pais achavam que Jesus estava no meio da caravana e eles foram caminhando. Já fazia não sei quantos dias. Eles perguntaram: escuta, você viu Jesus? Você viu Jesus? Você viu Jesus? E ninguém tinha visto. Jesus tinha ficado em Jerusalém. Aí os pais voltam correndo preocupados. Imagine a consciência pesada dos pais. Quantas vezes eu já esqueci meus filhos. E pesa a consciência depois, que pai desnaturado que você é. Mas José e Maria esqueceram Jesus, deixaram ele para trás e voltaram a achar Jesus aonde? No templo. E Jesus disse: vocês não sabem que eu preciso estar envolvido com as coisas do meu pai? É aqui o meu lugar? E Maria escuta isso, pondera no coração e leva Jesus embora. E Jesus obedece e foi embora. Mas tempo de exposição. Gente, nessa série Next Generation Leaders, essa geração, mais do que qualquer outra, até hoje, é a geração mais exposta a uma variação e uma variedade de informações, que chegam por diversos meios. Chegam através dos pais, chegam através dos amigos, chegam através da televisão, chegam através de e-mail, Facebook, Instagram e 500 mil coisas. Eu estava contando esses dias quantos posts vieram na minha página, ali no Face, de newsfeed, né? E tinha lá mais de 200 no mesmo dia, de noticiazinhas. E se você ficar tentando acompanhar isso, você vai ter um tempo de exposição ao Facebook muito maior do que o necessário. Totalmente improdutivo. Mais os e-mails, mais telefonemas, mais todas as outras coisas que você precisa fazer. Todas as coisas que você precisa ler, tudo aquilo que você precisa estudar. E todas as coisas que você precisa desenvolver e praticar, você passa a ter um tempo totalmente disperso e exposto a 1000 coisas. E nenhuma delas está gerando em você a transformação necessária. Muitos de nós aqui estamos frustrados, porque a nossa vida não está acontecendo como a gente quer que ela aconteça. A nossa vida não alcançou o nível ou o futuro que a gente almeja. Por quê? Nós estamos sendo expostos, a gente não está sendo criterioso àquilo que a gente quer ou deve se expor. Qual é a fonte que eu devo permitir influenciar a minha vida? E Jesus deixa um modelo para você. E esse modelo serve para você como cristão ou não cristão. Eu sei que aqui dentro tem pessoas que nem entendem muito bem o assunto Deus e talvez até nem acreditem muito nisso. Então, se você é essa pessoa, fique tranquilo. O exemplo de Jesus serve para você também, para pelo menos você praticar aquilo que ele fez, de escolher
o que é que você quer permitir que influencie a sua vida? A que você quer estar exposto? Então Jesus escolheu, eu vou me expor a Deus. Você, como não cristão, deve sim escolher a que eu vou expor a minha vida. O que é que eu vou permitir que influencie a minha vida? Faça uma avaliação criteriosa. Quanto tempo você passa em frente de qual veículo? Facebook, televisão, videogame. Quantas horas você passa se permitindo ser influenciado? Não se engane, você é influenciado. E enquanto você está sendo influenciado eventualmente pela coisa errada, infelizmente aquilo que você deveria estar criando, produzindo, está em stand-by. Você não está produzindo, você está inerte, você está simplesmente recebendo informações, lendo 500 mil livros de pessoas que estão fazendo a vida delas acontecer, mas enquanto isso você fica sentado dias, semanas, meses, lendo o que as outras pessoas escreveram. Nada contra a leitura, eu sou um leitor constante, leio bastante. Tenho vários livros no Kindle e estou lendo bastante. Mas quanto tempo você investe nisso? Porque não esqueça, você precisa escrever a história da sua vida. Não basta você ler a história dos outros. Você precisa escrever a sua história. Você nasceu com um propósito. Você está aqui com um propósito. Você está respirando um ar que não foi você que produziu. Entre aspas, tem que pagar aluguel. Tem que produzir alguma coisa. O ar que você respira não te pertence. Alguém produziu esse ar. Se você acha que foi o universo, então você deve produtividade para o universo. Se você crê que foi Deus, então você deve produtividade a Deus. Jesus soube desse assunto. Exposição, tempo de exposição. Quanto mais tempo eu sou exposto, maior será a minha transformação, maior será a influência. Aqui nós temos várias pessoas que talvez estejam fazendo grandes coisas já na vida. Eu quero separar aqui duas coisas. A primeira delas, não é porque você está fazendo um grandioso projeto, que você tem uma mega empresa, ou que você tem uma mega instituição de caridade, seja lá o que for que você tem, macro, enorme, e a outra pessoa não tem, que Deus ama mais essa pessoa do que a você. Então, primeira coisa, o amor que Deus tem por você e por mim é igual, ok? Não tem diferença alguma. Deus ama a você e a mim, que sou produtivo ou não, igualzinho. Mesma coisa. E aliás, digo mais, a maneira que Ele ama a Jesus é igualzinho ao jeito que Ele ama você. Deus não ama mais Jesus do que Ele ama a você. Ok? Então isso é um fundamento super importante para que você não ande em crise emocional. Deus te ama e ponto final, ninguém pode mudar isso. Você pode interpretar diferente, mas a verdade é essa. Ele te ama como se você fosse o único filho dele, Jesus. E aliás, Jesus era unigênito, o único do mesmo gênero que Deus. Mas, quando ele morreu e ressuscitou, ele foi chamado de primogênito, como o primeiro do mesmo gênero. E quando você nasce espiritualmente, você é o segundo gênito. Você entende o que eu digo? Você passa a ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E Ele não tem vergonha de chamar a gente de irmãos. Aqueles que creem no seu nome. Então, esse é um ponto super importante. Deus te ama, ponto final. Segundo ponto, existe aqui, sem dúvida, algumas pessoas que têm um chamado diferente. Tem uma vocação diferente. E tem impactos diferentes na sociedade, na raça humana. Isso realmente acontece. Agora, eu tenho 3 filhos. Eu posso pensar na Giovana como uma cantora pop, posso pensar no Gabriel como um jogador de beisebol e posso pensar no Felipe como um professor de matemática. Eu amo eles igual,
Porém, cada um deles vai ter um papel. Ok? Então são coisas distintas. Função e posição. Deus me ama, posição, filho. Acabou. Agora, existe a função e eu preciso ser produtivo. E é nesse assunto que eu quero me concentrar com você. Então, eu preciso me expor à coisa certa. Em primeiro lugar, preciso me expor a Deus para saber por que é que eu existo. É a pergunta da raça humana por milênios. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu estou aqui? Exposição precisa de tempo. Você precisa investir tempo na presença de Deus, para você saber responder essa pergunta, para você ser transformado. A liderança da próxima geração, e aqui vem um conceito importante. Liderança, só existe essa palavra se eu tiver um projeto, se eu tiver um alvo, se eu tiver algo para fazer. Vou liderar o quê? Eu tenho que sair do ponto A para o ponto B. Então eu tenho um projeto, eu posso liderar essa transição daqui para cá. E eu tenho um grupo de pessoas que vai acabar me seguindo. Não tem ninguém te seguindo? Presta atenção, você não está liderando. Então, eu lidero do ponto A para o ponto B porque eu tenho algo para fazer, eu tenho um projeto, eu tenho uma função, eu tenho um chamado, eu tenho o porquê que eu estou vivo. E eu posso, então, ter um grupo de pessoas para andar junto comigo. Isso é liderança e influência. Então, eu preciso pensar que a próxima geração precisa ter consciência de quê? Por que é que eu existo? Por que é que eu estou aqui? E eu vou liderar um grupo de pessoas em alguma direção, em algum projeto. Existem várias causas. Quantas vezes você já recebeu no Face um convite para participar da causa não sei o quê? Quem de vocês já recebeu um convite para causa? Ninguém? Só o Leandro? Tá, mais gente, né? Não estou sozinho nisso, né? Constantemente a gente recebe esses convites. Mas causas mais nobres, outras causas nem tão interessantes para você e para mim. Mas existem diversas causas. Essa pessoa está tentando liderar um grupo de pessoas do ponto A para o ponto B. Qual é a tua causa? Por que é que você existe? Por que é que você está aqui? E eu espero não deixar você em muita crise, porque depois a gente vai fazer um momento de exposição ao Espírito de Deus. E muita coisa pode ser revelada, ou no mínimo, startada. Então, causas. O que é que você defende? Por que é que você existe? Lembra daquela pessoa, não me lembro daquele australiano, o nome dele, mas ele morreu com uma ferroada de uma arraia? Vocês lembram desse caso? Né? É, esse cara aí. Né? Foi morto por uma ferroada de uma arraia. E ele dizia o seguinte: eu nasci com o único propósito de cuidar dos crocodilos. Pergunto, o que é que você está fazendo com as raias? Ele falou isso em cadeia nacional. Eu nasci com um único propósito, cuidar desses crocodilos aqui. E aí, de repente, ele morre cuidando vendo arraias. Não vou botar peso em cima de uma família que perdeu um ente querido, né? Mas como é importante a gente viver a nossa vida com essa clareza, mesmo que ele tenha morrido por outro motivo, mesmo assim ele tinha uma clareza de propósito de vida. Então existia uma causa dentro dele. E você não pode negar que ele era uma pessoa que liderava milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas. Por causa de crocodilo. Eu era um que seguia o cara. Queria saber o que ele estava fazendo, o que ele estava falando. Queria assistir os programas dele, como é que ele cuidava do crocodilo. Como se eu fosse algum dia cuidar de algum crocodilo. Não, é que eu estou fazendo isso porque nós vamos comprar 3 crocodilos aqui em casa, Cris. Por isso que eu estou assistindo os programas dele. Eu tenho um propósito. Quer dizer, e aí você assiste do Crocodilo, Dundee. Aí você assiste do Rocky Balboa. Aí você assiste não sei o que, do Rambo. Aí você está comprando, agora eu vou pegar um monte de gente. Você compra a arminha de Airsoft. Né? Aí, e você começa a investir tempo de exposição. E por quê? Está conectado ao seu propósito de vida? São coisas que a gente precisa parar e pensar. Então, um líder da próxima geração, ele precisa saber escolher
a que ele vai se expor? Quanto tempo você está investindo no Facebook? Quanto tempo você está investindo, assistindo seriado do Breaking Bad? Já passou faz tempo. Me pesava a consciência, gente. Eu passei algumas horas da minha vida assistindo Breaking Bad. Me diga se faz sentido um troço desse. Joguei fora parte da minha vida. Literalmente. Como é que é o nome do policial? Hank? Hank, alguém está assistindo aqui? Ninguém está assistindo? Ele morreu, gente. Ele morreu. Não é possível. A gente assiste, é fiel. A Cris e eu, a gente assistia na cama, dormia assim. Vamos mais um, vamos mais um, vamos mais um. Mais um. Era mais 3. Aí 1h pouco da manhã a gente assim. Não, agora chega. Quanto tempo de exposição ao Hank e ao Heisenberg? Sem sentido. Totalmente sem sentido. E eu sei que você também, não adianta ficar olhando para mim, né? Eu sei que você também perde muito tempo vendo novela, vendo filme, vendo seriado, sei lá, vendo a vizinha pela luneta, sei lá o que você faz, né? Vamos voltar aqui. O líder precisa escolher com sabedoria. Vocês lembram de uma história? Jesus estava passando e foi convidado para entrar numa casa. E uma tal de Marta, trabalhadora, super dedicada, intensa, diz assim: Jesus, entra aqui na minha casa. E Jesus entra na casa e Marta trabalha, e é nobre o trabalho, para servir. E Maria sentou aos pés de Jesus. Poxa, mas que preguiçosa, né? Marta trabalhando e Maria sentou perto de Jesus, aos pés de Jesus. Gente, o trabalho é bom, o trabalho é ótimo, tem que trabalhar e bastante. Nascemos, a primeira coisa que Deus fez com Adão foi: vai trabalhar. Oh, Deus, mal cheguei aqui, já estava fazendo trabalhar, é isso aí, vamos trabalhar, né? Então, o trabalho, super importante. Mas Maria sentou perto de Jesus, parecia que ela estava lendo o final da vida de Jesus, que ia ser em pouco tempo. Em 3 anos, o ministério de Jesus ia acabar. Marta trabalhando, Maria sentou aos pés de Jesus para aprender o máximo possível. E Jesus, ele interpreta a situação e ele percebe o coração de Marta e percebe o coração de Maria. E as duas pessoas foram avaliadas. E Jesus olha assim: Marta, Marta. Porque Marta se queixou: Jesus, faz ela me ajudar, só eu estou trabalhando aqui. E Jesus fala para ela e diz assim: Marta, Marta, você está muito distraída com muitas coisas, e só uma é importante. Uma é importante. Se eu fosse você, escutaria o que Jesus está falando. Uma pessoa que venceu a morte, dividiu o tempo da história da raça humana em 2, antes dele e depois dele. Ele merece ser ouvido, mesmo que você não acredite nele. E ele diz assim: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42, está registrado lá. Maria escolheu se expor a Jesus. Não é legal isso? Não é interessante que existe espaço para o trabalho? O próprio Deus Criador diz: Adão, vai trabalhar. Jesus orienta os apóstolos dele: ó, se alguém não quer trabalhar, que não coma. Mas aqui ele diz: Marta, você está distraída, você não pegou o momento, você não sacou o que você precisaria estar fazendo agora. Maria percebeu que assentar aos meus pés e se expor à minha radioatividade, para ela ser transformada. A transformação precisa de tempo de exposição. Não é porque você vem na igreja 1 vez, 2 vezes, 5 vezes no ano que você vai ser transformado. Você precisa ter isso diariamente. A igreja é um lugar excelente, onde a gente se encontra, onde a gente faz festa, mas você precisa ter o teu tempo de exposição a sós em casa. Você precisa disso. Para você ser transformado, você precisa ter tempo de exposição. Estamos encerrando aqui. A próxima geração de líderes vai enfrentar um monte de estresse. E quanta gente se desespera.
Quanta gente perde o controle e de repente faz coisas e não acredita que foi capaz de fazer aquilo. É simplesmente porque dentro dela isso aqui estava lá. E a exposição que ela deu na sua vida para coisas de fora afetaram esse DNA. E ele se manifestou. Dentro da própria psicologia moderna, você sabe o seguinte: as nossas áreas sombrias ou negras se manifestam em momentos de frustração. Então, áreas negras na nossa vida, elas estão sendo desenvolvidas e afetadas por exposição. Quando você se expõe demais a certos tipos de pessoas, quando você se expõe demais a determinado tipo de assunto, quando você se expõe demais, o teu DNA vai ser afetado. E se não for algo que Deus te criou para fazer, vai ser um DNA que você vai ficar muito chateado, vai ficar espantado de perceber que se manifestou. Mas por que se manifestou? Porque está lá dentro. Jesus diz que nós somos tentados segundo as nossas próprias inclinações. Está lá dentro. O DNA pecaminoso está aqui dentro. Quanto mais eu expuser a minha vida para esse tipo de radioatividade, mais esse bicho vai se manifestar. Quanto mais tempo eu me expor ao meu Criador, aquilo que Ele escreveu na palavra dEle, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo dEle, mais parecido com Jesus eu vou ser. O alvo do Espírito de Deus é transformar você e eu em pessoas iguaizinhas a Cristo. Porque lembre-se, Ele era unigênito, passou a ser primogênito. Ele quer ser o primeiro de muitos. Você e eu devemos ser exatamente como Jesus é. E isso só é possível tendo tempo de exposição ao Espírito Santo de Deus. Ter tempo com Deus. Ter tempo sozinho com Deus. E mais ninguém te influenciando. E gente, só assim você vai conseguir se sentir realizado. E a tua frustração vai sumir. Porque você vai começar a escrever a tua história. Quantos de nós estamos desejosos em escrever uma história? Em deixar uma marca, deixar um legado, deixar uma memória. Porque Deus não faz nada sobre a terra que não seja para marcar uma eternidade. Deus é eterno. Você é eterno. E aquilo que você escrever sobre a terra, Deus está escrevendo na eternidade. Quando tudo isso acabar, quando toda a nossa vida for embora, aquilo que nós fizermos neste corpo está sendo escrito pela eternidade. A próxima geração vai sofrer muito estresse. Nós temos hoje praticamente 7 bilhões de pessoas e o número vai subir. A competição vai ficar cada vez mais estressante, cada vez mais acirrada. Hoje, profissões que existem vão deixar de existir. E profissões que não existem hoje, logo vão surgir. As cidades vão ficar caóticas, não vai ser possível transitar nas cidades. Vai ter que ter novas soluções de transporte, novas soluções de carros, novas indústrias, novos projetos. E tudo isso já está na mente de Deus como soluções. Deus já sabe o que fazer. Mas Ele precisa de uma pessoa em cada uma dessas áreas. E você pode ser essa pessoa que vai achar a solução. Porque Ele está desejoso em compartilhar os segredos dEle para você. Nós vamos iniciar daqui a 2 semanas a série Espírito Santo. E o Espírito de Deus sonda as profundezas do coração de Deus. E Ele quer revelar isso para você e para mim. Que horas são? Vamos encerrar aqui. Uma das maneiras de você se expor a Ele é lendo a palavra dEle, sozinho, e falando assim: Deus, eu preciso ouvir Tua voz. Fala comigo. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive
Aliás, quero até agradecer a todos vocês que mandaram os sentimentos, né, em relação à minha mãe que partiu. Ela está viva, né? Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Então, minha mãe partiu, venceu o câncer pela morte, mas é vencedora ainda assim. E na noite, aliás, algumas semanas antes da minha mãe falecer, Deus já havia imprimido no meu coração o seguinte: você vai ver ela partir. E fiquei com isso no coração, fiquei pensando, puxa, mas como, né? Passar quantas horas no hospital, tem que trabalhar, tal, como é que isso vai acontecer? E aí na quinta-feira, acho que dia 3, dia 3 desse mês, eu acordei às 4h30 da manhã e eu escutei a voz dentro de mim falar assim: hoje vai ser o dia, se prepare, você vai ter que fazer toda a papelada da sua mãe e eu quero que você veja a tua mãe partir. Tá bom. Aí, 5 da manhã, levantei, fiz um café, fiz uma devocional, vim aqui na academia, fiz rapidinho minhas coisas e fui a pé para o hospital. E sentei lá na frente da minha mãe e fiquei olhando ela no batimento cardíaco, né? Foi diminuindo, a respiração, a oxigenação dela cada vez menor e foi passando, diminuindo. Daqui a pouco, respira, está respirando, daqui a pouco o coração, sabe aquela linha que fica assim, chata, assim na reta, flat, né? Aí de repente que ela zerou. Mas daí minha mãe respirou de novo, mais 2 vezes assim, nossa. Aí o coração voltou a bater de novo. 50, 30 e poucas vezes por minuto, batimento, né, a leitura. E aí zerou de novo, ela respirou mais 2 vezes, voltou de novo, batimento, 30 e pouco, apareceu no indicador, e aí zerou. Eu vi minha mãe partindo. Mas o interessante disso é que Deus fala. Deus fala. Deus fala com você. Talvez você não esteja ouvindo, mas Ele fala. Deus não é uma energia, Deus não é um conceito, não é um ícone onde você clica e faz alguma coisa. Deus é uma pessoa e você foi criado à imagem dEle. E Ele quer habitar dentro de você. Se você quer fazer a tua vida ter sentido, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Jesus é categórico. A próxima geração de líderes precisa ter a sabedoria de decidir se expor a Ele. Então, uma maneira de você se expor a Ele é lendo a palavra dEle, ficando sozinho com Ele. E outra maneira, vindo na igreja. Outra maneira é você receber imposição de mãos, que é o que eu quero fazer hoje com você, apesar dos meus trapos, que você possa confiar em mim, né? Vou jogar fora essa besta, para você não ter medo que eu me transforme, né? Mas o Espírito de Deus quer tocar você. Gente, uma das coisas importantes para a gente se aproximar de Deus é ter a humildade de dizer: eu preciso de você, Deus. Podia ser uma mula falando. E se o Senhor disser, vá falar com a mula, e eu vou falar com você através dela, eu te aconselho, vá falar com a mula. Mas hoje, eu quero te dar uma oportunidade de se expor ao Espírito de Deus, que sonda as profundezas do coração dele. E vai revelar para você algumas coisas. Talvez não revele nada, mas talvez você sinta a presença dele. E Deus tem prazer em fazer com que a gente sinta a presença dele. Por isso vou pedir que a música seja bem tranquila, né? Bem sossegada, bem light, para a gente não se distrair com outras coisas. Eu vou pedir que a gente afaste um pouquinho. Dave, could we push away the chairs, please? E se você quiser vir aqui na frente, eu vou pedir que você venha. Se você não quiser vir, fique à vontade, fique no teu cantinho, mas não vá embora. Por favor, só não vá embora. Mas se apresente diante de Deus e deixa Ele falar com você.
And I don't know how, but the closest friends I've ever known